Você já sentiu que algumas histórias têm um poder estranho de se infiltrar em nossas mentes, deixando um arrepio que não conseguimos explicar? As lendas urbanas, com seus mistérios e sombras, sempre nos desafiam a olhar além do óbvio. Elas não são apenas contos assustadores, são reflexos de medos profundos, de verdades ocultas que evitamos encarar. Mas e se essas histórias fossem mais do que simples invenções? E se elas contivessem segredos capazes de nos ensinar algo sobre o desconhecido? Hoje, vamos explorar o que as lendas urbanas realmente escondem. Por que elas continuam a ecoar ao longo do tempo? Qual é a conexão entre essas narrativas e os mistérios que enfrentamos no dia a dia? Prepare-se para uma jornada que vai além do medo. Aqui, não estamos apenas ouvindo histórias, estamos desvendando as lições sombrias que elas trazem. Você está preparado para encarar o inexplicável? Nas profundezas da noite, quando o silêncio parece mais alto e as sombras se alongam sem explicação, surgem histórias que sussurram para aqueles que ousam ouvir. São relatos antigos, passados de geração em geração, carregados de medo e fascínio. Em cada cidade, em cada vila esquecida, existem narrativas que desafiam a razão, como se a realidade não fosse suficiente para conter os mistérios do mundo. Alguns dizem que esses sussurros vêm do além, outros acreditam que são ecos do desconhecido, tentando nos alertar sobre algo sombrio. Mas quem escuta, quase sempre, se arrepende. Conta-se que, certa vez, em uma pacata vila no interior, uma mulher chamada Anabela desapareceu misteriosamente ao entardecer. Morava sozinha, numa casa que há muito tempo era alvo de rumores. Os moradores evitavam passar perto do local, principalmente à noite, alegando que vozes vindas de lá podiam ser ouvidas mesmo à distância. Quando Anabela sumiu, ninguém se surpreendeu, mas algo inquietante começou a acontecer. Sussurros invadiram os sonhos dos moradores, trazendo segredos que ninguém deveria saber. Os sonhos eram claros e detalhados, como se fossem visões. Um dos habitantes, João, jurava ter visto Anabela em um campo vazio, cercada por sombras que não tinham corpo, mas pareciam vivas. Ela murmurava algo que ele não conseguia entender, mas, ao acordar, sentiu que as palavras haviam se gravado em sua mente. João não era conhecido por inventar histórias, e isso fez com que os demais passassem a temer ainda mais as noites na vila. O medo se espalhou como uma febre. As ruas antes movimentadas ao anoitecer agora ficavam desertas, e as luzes das casas permaneciam acesas até o amanhecer. Mas os sussurros não pararam. Pelo contrário, tornaram-se mais frequentes e mais altos, como se algo quisesse ser descoberto. As pessoas começaram a deixar a vila, uma a uma, levando consigo a esperança de escapar daquela presença invisível. Enquanto isso, uma investigadora chamada Clara chegou à vila. Ela havia ouvido falar da lenda em um artigo esquecido, e movida por uma estranha curiosidade, decidiu explorar o local. Clara era cética por natureza, mas sua vida inteira foi marcada por eventos que ela não conseguia explicar. Algo naquela história, nos sussurros descritos pelos moradores, parecia familiar demais. Como se ela já tivesse ouvido algo assim antes. Na primeira noite, Clara decidiu passar algumas horas na antiga casa de Anabela. Munida de equipamentos de gravação e câmeras, ela entrou no local, que exalava um cheiro de mofo e abandono. As paredes estavam cobertas por marcas que pareciam ser símbolos, mas o mais inquietante era o silêncio absoluto, como se o tempo não tivesse mais poder ali. No entanto, ao revisar suas gravações horas depois, Clara percebeu que o silêncio havia mentido. Vozes surgiram nas fitas, como um coro de sussurros, cada vez mais alto. As vozes repetiam uma única palavra, mas era impossível entendê-la completamente. Parecia algo entre um nome e uma súplica, quase como se as próprias sombras tentassem falar. Clara sabia que o que tinha registrado era algo além do mundo físico. Mas, ainda assim, uma dúvida perturbadora pairava. Seriam essas vozes fragmentos do sobrenatural ou simplesmente projeções do medo coletivo? No dia seguinte, Clara decidiu conversar com os poucos moradores que restavam na vila. A cada relato, a sensação de que havia um padrão crescia. Todos mencionavam os sussurros nos sonhos e a imagem de Anabela cercada por sombras. Mas havia um detalhe que Clara encontrou em comum, uma pedra, que todos descreveram estar presente nos sonhos, brilhando como se tivesse vida própria. Uma relíquia que ninguém sabia onde estava. Convencida de que havia mais do que lendas naquela vila, Clara começou a explorar os arredores em busca de pistas. Seus passos a levaram até uma colina onde, segundo os mais antigos, Anabela costumava meditar em seus últimos dias. O lugar parecia comum à primeira vista, mas Clara sentiu algo no ar, uma energia que parecia pulsar sob a terra. Talvez fosse ali que os mistérios realmente começavam a se revelar. A noite chegou antes que Clara pudesse retornar, e ela se viu presa na colina, com apenas a luz de uma lanterna. Foi então que os sussurros retornaram,
não mais nas gravações, mas ao vivo, rodeando-a como um vento gelado que vinha de todas as direções. Clara sabia que o desconhecido estava se aproximando, e a sensação de que a história de Annabella era apenas o início a envolveu como um manto de gelo. Na colina, Clara sentiu que algo se movia ao seu redor. Não era apenas o som dos sussurros, era como se as sombras ao seu redor tivessem forma e intenção. Ela apontou a lanterna para todos os lados, mas a luz parecia perder força, sendo devorada pela escuridão. Em um instante de coragem ou desespero, Clara sussurrou o nome de Annabella, como se isso pudesse dar sentido ao que estava acontecendo. O vento cessou, e um silêncio cortante tomou conta da colina. A resposta veio na forma de um sussurro isolado, distinto: ajude-me. Esse apelo inesperado parecia ter um peso sobrenatural, como se carregasse décadas de dor e desespero. Clara percebeu que, se fosse real ou uma ilusão, não importava mais. Algo naquela colina pedia ajuda, mas o porquê e o como ainda era um mistério. Ela desceu lentamente, guiada por uma intuição que parecia vir de outro lugar. Cada passo revelava mais símbolos gravados nas pedras, semelhantes aos que vira na casa de Annabella. Eles formavam uma espécie de padrão, talvez um mapa ou um aviso. Ao chegar à base da colina, Clara encontrou um pequeno altar, meio escondido entre arbustos retorcidos. No centro, havia uma pedra negra, lustrosa e incrivelmente fria ao toque. Ela parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Era a mesma descrita nos sonhos dos moradores. Clara hesitou, mas sabia que precisava levá-la. Assim que a pedra foi removida do altar, os sussurros cessaram, e um peso opressivo tomou conta do ar. Algo havia sido despertado. De volta à vila, Clara decidiu estudar a pedra mais de perto. Utilizando equipamentos especializados, percebeu que ela emitia uma frequência baixa, quase imperceptível ao ouvido humano. Intrigada, ela fez anotações enquanto tentava decifrar os símbolos gravados nela. No entanto, enquanto trabalhava, os equipamentos começaram a falhar, e a energia da casa onde estava foi cortada. Apenas a luz fraca de velas iluminava o ambiente, e então, os sussurros retornaram, dessa vez dentro da própria casa. Os sussurros se tornaram palavras completas, carregadas de um tom de acusação e desespero. Clara sentia o ambiente se tornar mais frio, e, quando olhou ao redor, percebeu que as sombras pareciam se mover. Era como se ela não estivesse mais sozinha. O nome de Annabella ecoou, mas desta vez não era um pedido de ajuda. Era uma advertência. Clara começou a duvidar de suas decisões. Teria ela cometido um erro ao remover a pedra? No dia seguinte, Clara começou a notar mudanças em si mesma. Havia marcas estranhas em seus braços, como se fossem queimaduras ou símbolos gravados na pele. Eles correspondiam exatamente aos padrões que havia visto na pedra. Assustada, buscou ajuda no pequeno hospital da vila, mas o médico local simplesmente disse que nunca tinha visto algo parecido. As marcas não eram apenas físicas, pareciam se aprofundar com o passar das horas, como se estivessem vivas. Clara então voltou à colina, determinada a devolver a pedra e acabar com o que havia começado. No entanto, ao chegar, encontrou o altar destruído e o lugar envolto em uma neblina densa que parecia viva. O terreno tremia sob seus pés, e os sussurros, antes dispersos, agora formavam um coro ensurdecedor. A pedra em suas mãos parecia mais pesada, como se resistisse a ser devolvida. Clara sentiu que algo estava sendo arrancado dela, mas não sabia o que. Enquanto lutava contra o medo crescente, Clara percebeu que as sombras ao seu redor assumiam formas humanas. Eram figuras indistintas, mas havia algo familiar em seus movimentos. Então, uma delas se aproximou, e Clara sentiu uma presença esmagadora. A figura parecia tentar falar, mas os sons eram confusos, como se sua voz estivesse presa em outro plano. Quando finalmente conseguiu emitir algo compreensível, disse apenas: "Ela sabia." Essa frase ecoou na mente de Clara, trazendo mais perguntas do que respostas. Quem sabia? Annabella? Ou seria algo ainda mais antigo, uma força que habitava a vila há séculos? Clara sentiu que estava diante de algo muito maior do que ela imaginava. Aquela pedra, os sussurros, as sombras. Tudo parecia parte de um enigma que só poderia ser desvendado ao custo de algo precioso. Mas o que Clara não sabia era se estava disposta a pagar o preço. Quando a noite caiu novamente, Clara decidiu não fugir, mas enfrentar o que quer que estivesse escondido nas sombras. Ela preparou seus equipamentos e deixou a pedra ao alcance das câmeras, determinada a registrar tudo. No entanto, conforme o relógio avançava, ela percebeu que o ar ao seu redor ficava cada vez mais pesado. Era como se a própria noite estivesse observando. Clara sabia que a verdadeira história ainda não havia começado. A noite em que Clara decidiu enfrentar o desconhecido começou silenciosa,
quase calma. Mas ela sabia que aquilo era apenas uma ilusão, uma pausa antes da tempestade. As câmeras estavam posicionadas, os gravadores ativados, e a pedra repousava sobre a mesa, irradiando uma leve luz opaca. Clara sentia a presença ao seu redor como nunca antes, uma força invisível que parecia sondar sua determinação. Então, o primeiro sussurro ecoou, baixinho, quase imperceptível. Não era apenas um som, era uma mensagem que parecia ser direcionada diretamente a ela. Você ainda pode parar, dizia a voz, carregada de um tom que misturava súplica e ameaça. Clara não recuou, mas sentiu o impacto das palavras como um golpe. Ela sabia que estava cruzando uma linha que talvez não tivesse volta. Em um momento de coragem, ou pura teimosia, pegou a pedra nas mãos e começou a examinar novamente os símbolos gravados nela. Desta vez, porém, os padrões pareciam diferentes, como se movessem sob sua pele. Clara percebeu que estava interagindo com algo vivo, consciente. As luzes da casa começaram a piscar, e as sombras nas paredes tomaram formas humanas, dançando em um ritmo que parecia seguir o pulsar da pedra. Clara sentiu sua mente ser inundada por imagens. Uma floresta densa, figuras encapuzadas ao redor de um altar, e Annabella no centro, segurando a mesma pedra. A cena parecia antiga, mas Clara sentia que os eventos estavam conectados diretamente ao presente. Uma sensação terrível tomou conta dela. Annabella não havia desaparecido. Ela havia sido levada. De repente, uma das sombras se destacou das outras. Era mais alta e mais nítida, e sua presença fazia o ambiente parecer mais frio. Ela se aproximou lentamente, e Clara teve a impressão de que a sombra olhava diretamente em seus olhos, mesmo sem ter um rosto visível. Você a trouxe de volta, disse a voz profunda e rouca, ecoando dentro da mente de Clara. Ela percebeu que a pedra não era apenas um objeto, mas uma chave que conectava mundos diferentes. A tensão atingiu o ápice quando a pedra começou a vibrar e emitiu uma luz intensa. As sombras ao redor reagiram, como se fossem repelidas, mas a maior delas permaneceu imóvel. Clara sentiu que estava em um limiar, uma escolha sendo apresentada: destruir a pedra e arriscar libertar algo pior, ou mantê-la intacta e perpetuar o mistério que havia aprisionado Annabella e tantos outros. A decisão era dela, mas as consequências seriam de todos. Enquanto segurava a pedra, Clara se lembrou das palavras de Annabella nos relatos dos moradores. Ela sabia. Mas o que exatamente Annabella sabia? Clara sentiu uma conexão estranha com a mulher desaparecida, como se suas histórias fossem entrelaçadas de uma forma que ia além do tempo. As sombras começaram a se mover novamente, formando um círculo ao redor dela. Parecia que estavam esperando. Mas esperando por quê? Clara finalmente tomou uma decisão, mas antes que pudesse agir, a pedra explodiu em um clarão de luz que a cegou momentaneamente. Quando abriu os olhos, estava sozinha na sala. As sombras haviam desaparecido, e o ambiente estava completamente quieto. No entanto, algo estava diferente. A pedra havia sumido, e no lugar dela, uma pequena marca brilhava na palma da mão de Clara. O mesmo símbolo que ela havia visto nos sonhos e nas paredes da casa de Annabella. Ela percebeu que, de alguma forma, agora era parte do mistério. As vozes haviam desaparecido, mas a sensação de ser observada permanecia. Clara sabia que aquilo não havia acabado. Pelo contrário, sentia que havia apenas arranhado a superfície de algo muito maior. Sua mente estava cheia de perguntas. O que realmente havia acontecido com Annabella? E por que Clara parecia tão conectada a tudo aquilo? Decidida a não abandonar sua busca, Clara deixou a vila, mas com a promessa de voltar. Agora, seu objetivo não era apenas resolver o mistério, mas entender seu papel nele. As marcas em sua pele pareciam um lembrete constante de que o sobrenatural não era apenas um conto distante, mas algo profundamente entrelaçado com a realidade. Enquanto dirigia para longe, os sussurros retornaram, mas desta vez, não eram de medo. Eles pareciam instruções, guiando-a para o próximo capítulo. E assim, a história que começou como uma lenda sussurrada em uma vila esquecida se transformou em um portal para um mundo onde as sombras têm vida e os segredos nunca estão completamente enterrados. Clara sabia que sua jornada apenas começava, e o desconhecido a esperava com ainda mais mistérios, perigos e revelações. As lendas urbanas, com seus mistérios e ecos sombrios, são mais do que histórias para assustar. Elas são portais para compreendermos o que há de mais enigmático na natureza humana e nos mundos invisíveis ao nosso redor. Mas agora, cabe a você se perguntar: o que essas histórias despertaram em sua mente? Elas abriram portas para novas reflexões ou revelaram algo que você preferia manter oculto? O desconhecido está mais perto do que imaginamos, e explorá-lo exige coragem. E você, até onde está disposto a ir para desvendar esses segredos?
Será que as respostas estão nas lendas ou em algo que você ainda não ousou confrontar? Se essa jornada te instigou, não deixe o mistério acabar por aqui. Inscreva-se no canal Lendas Ocultas e ative o sino de notificações para continuar desvendando os enigmas do sobrenatural. Compartilhe suas teorias e inquietações nos comentários. Juntos, podemos ir ainda mais fundo no desconhecido. E lembre-se, às vezes, é o que não conseguimos explicar que mais tem a nos ensinar.